Ela chegou aqui hoje, parecia que ela já conhecia todos, né? Ela já foi cumprimentando, falando. E a Lu, ela se permitiu ser essa mulher sábia que a palavra fala. E ela se disponibilizou para que o Espírito Santo, no meio de uma tragédia, edificasse ela. E edificasse tudo em volta dela. E por isso ela está aqui nessa noite. Você tem liberdade para que o Espírito Santo te use e impacte as nossas vidas nessa noite. Deus possa te abençoar e te usar. Obrigada, irmãs. Muito obrigada. Boa noite a todas. Meu nome é Luciângela Arantes. Eu sou de Guaíra. E sou profissional, cabeleireira, atuo até aqui na Santa Santa, com a Ju, a Dai. E tenho a grande honra de estar aqui com vocês. E foi estudado, foi preparado algo especial para vocês. Mas, na verdade, era para mim. E vocês vão assistir um vídeo e depois a gente vai trocar algumas informações. E eu vou contar um pouco da minha história, tá bom? Pode soltar o vídeo. Vida pode haver numa vida só. Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida.
emocionante, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática uma pessoa que está aqui, que trabalha dignamente, que ama o que faz e que estar aqui hoje é um grande presente, porque é uma forma de eu poder agradecer a Deus tudo que Ele fez na minha vida. Então, peço que todas estendem as mãos para mim e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por esse momento, que o Senhor esteja falando em nossos corações, que nós possamos nos jogarmos diante da Sua presença, que tudo que seja dito aqui, que seja da Sua boca e não da minha, Senhor. Edifica todas as pessoas que estão aqui e que voltaremos para nossa casa cheia do Espírito Santo, revestidas de poderes, de amor, de alegria, e que o Senhor esteja conosco até o final dessa noite, depois nas nossas casas, com as nossas famílias. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãs. Eu vou estar linkando uma história que eu estudei na Bíblia, que é muito parecida com a minha história. E conforme vai desenrolando a história, eu vou falando um pouco de mim também. E depois, no final, eu vou contar tudo o que aconteceu na minha vida para eu chegar até aqui. Bom, primeiro eu vou começar com uma pergunta que nós mesmos vamos responder essa pergunta no final. Como você se olha no espelho? Todos os dias de manhã a gente acorda e a gente olha no espelho, às vezes tão mecânico, a gente não percebe que existe uma pessoa ali naquela frente que é responsável pela sua felicidade, pela sua alegria, e acaba passando batido, mas existe uma janela da alma que diz quem realmente nós somos. Então, quem de fato você é? Você consegue saber quem você é se tivesse que descrever hoje? Quem você é? A sua postura diante das dificuldades. O quanto é muito importante a postura nossa diante das nossas dificuldades. Porque existe um princípio, uma estatística, que diz assim que 10% é o que acontece na nossa vida. E 90% é como a gente age. E isso é muito claro na minha vida, com certeza na vida de vocês e na vida dessa pessoa que eu vou falar aqui também. Deus tem preparado muitas situações, mas a gente não pode perder a paz. O motivo que eu estou aqui é a graça de Deus. Se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui, nem vocês e nem eu. Então, eu vou enaltecer aqui a graça dele, não a minha e nem da pessoa que eu vou citar, que é uma mulher que foi abençoada, que se chama Agar. Pode colocar o versículo. O versículo é Gênesis 16, do 1 ao 12. Olha só. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por a mulher de Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim,
eu te dei a minha serva, para que possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado um anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. É só até o 12, desculpa, eu já ultrapassei, seria até o 12. Mas na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: a escrava egípcia, ela era uma escrava, e ela não tinha poder de escolha. E sendo serva, sendo escrava, ela teve que submeter a se deitar com o marido da patroa, a ter um filho, sem ter poder de escolha nenhuma. E é uma situação muito triste, porque às vezes a gente também não tem poder de escolha. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não podemos escolher. Talvez o lar que a gente nasceu, talvez a escola que a gente estudou, talvez a família que a gente teve, talvez ser mãe ou não ser mãe. Várias coisas aconteceram na nossa vida sem a gente poder escolher. E a Agar aconteceu isso. Ela não teve escolha. Ela teve que ser mãe de um filho que seria o filho da promessa. Mas o que eu quero enaltecer aqui é que, mesmo toda aquela confusão acontecendo, tudo errado, Deus teve a graça de abençoar ela. E que nos momentos de deserto, de tristeza dela, de humilhação, de coisas horríveis que foram acontecendo, Deus deu a graça para ela e deu até a liberdade. Então, voltando naquela porcentagem dos 10% que acontece os 90%, é o que como a gente reage. Eu volto a dizer, a gente às vezes tem que ter mais esperança no Senhor, ter mais um pouco de paciência, porque tudo foi acontecendo de ruim com ela. Ela teve o filho, aí Sarai ficou triste porque ela teve o filho e começou a afronta, porque o milagre aconteceu, que Sara teve o filho depois, que era Isaac. E ela pediu para ele mandar ela embora. A Sara mandou Agar embora e ela teve que ir para o deserto. E na hora que ele mandou ela para o deserto, com certeza ela deve ter sofrido muito, porque era um filho dele que estava indo para o deserto. Ele deu algumas coisas para ela, comida, água, azeite. Ela achou que ia dar tudo certo. Mal ela sabia o que iria acontecer no deserto. Então, ela foi para o deserto, tudo acabou e ela achou que eles iriam morrer. E antes da hora ela desistiu. Ela colocou Ismael, seu filho, com Abraão, longe, e falou que não queria ver ele morrer. E chorando, Ismael chorando, o anjo ouviu, Deus ouviu o choro de Ismael. E de repente abriu os olhos dela e ela viu que tinha um poço de água perto dela. E aí o anjo falou para ela: pega essa água e dê para Ismael. O que eu entendi dessa passagem é que, na verdade, Agar até tinha mais força para lutar, porque ela teve energia de pegar água no poço e de levar para Ismael. Então ela tinha mais vontade, ela tinha mais força para lutar, mas ela já tinha desistido de lutar. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente sabe da promessa de Deus, a gente sabe que tudo contribui para o bem. A gente todos os domingos ouve no culto que existe uma promessa que o melhor está por vir. Mas na hora de um problema a gente deixa. A gente acha que não vai dar conta. A gente deixa antes da hora. E na verdade não houve um milagre de um poço que foi colocado para ela. O poço estava lá. Mas ela não estava enxergando. Por quê? Do ponto de vista da gente, às vezes a gente não está enxergando que existe um poço, que existe um Deus maravilhoso, que nos agracia, que tem promessa de coisas boas, e que coisas boas virão na nossa vida. Então o poço estava lá, ela não viu. De repente ela abriu os olhos, viu e ainda tinha energia para levar para Ismael. Isso prova que muitas das vezes a gente desiste nos problemas, que às vezes a gente tem mais força para lutar e a gente não usa essa força.
e que a graça de Deus estava sobre o deserto. Isso é o mais importante. Talvez a gente está passando por um deserto e a gente fala assim, não dou conta mais, acabou. Aqui é o fim, eu me entrego. E é ali que há a grande libertação. Mal ela sabia, né? Sendo uma escrava, que não tinha chance de vida, que provavelmente ia ser uma vida muito infeliz, né? Como escrava. Que quando ela foi para o deserto, ela foi liberta. Que Deus, com a sua graça, abençoou ela. E que ela foi uma mulher vitoriosa, porque a promessa de Deus estava sobre ela. E a gente tem que buscar isso todos os dias. A nossa promessa. Porque muitas das vezes a gente se sente injustiçada. Quando eu sofri o acidente, eu vou contar para vocês agora a minha história. Eu lembro que eu cheguei no médico, eu falei assim, eu quero uma mão. Eu não quero ficar com a mão assim. Eu não via possibilidade de eu conseguir trabalhar com a mão nessa condição. Porque a gente não entende, a gente acha, não, é a mão que fazia, é aquela mão que eu vou ter que conseguir. Mas dentro do hospital, em contato com Deus, eu fiquei tão próxima de Deus, eu falava, como que eu vou fazer? Eu não tenho uma mão, eu não tenho condição para trabalhar e eu preciso de 2 filhos para criar. Como que eu vou fazer? E o médico falou assim para mim, Luciângela, eu não vou te colocar uma mão, que eu poderia fazer um transplante de mão. Porque você vai ter que tomar muito remédio imunossupressor, você pode adquirir uma doença lá no futuro. Então é melhor você assumir essa mão desse jeito e se contentar. Você não vai trabalhar mais, mas você aposenta e fica em casa e seja o que Deus quiser para você. Mas eu não aceitei isso. Falei, não vai ser assim. A minha história vai ser diferente. Como a história de Agar. Às vezes no deserto, que é onde a gente descobre que existe uma grande bênção. E Deus abriu os olhos dela, ela viu. E a gente tem que ter atitude positiva também. Na hora que Deus abre os nossos olhos. Porque às vezes o momento está difícil, mas uma bênção vai vir tão grande, se a gente conseguir acreditar que Deus é o maior, que Ele tem graça, que Ele tem promessa. Cada uma está aqui porque Deus tem uma promessa. A minha vida e a vida de vocês tem promessa de coisas maravilhosas que virão. É só a gente acreditar e fortalecer nossa fé. Não desistir fácil. Eu vou passar um vídeo agora, antes de contar a minha história. Tem mais um vídeo que eu vi ontem, que eu fui numa palestra ontem, eu adorei. E é muito motivador, eu vou passar ele. Pode passar do balé. E aí, sobre motivação, e eu vou contar a minha história. Rapidinho, tá? Que eu sei que vocês têm um coquetel e tá todo mundo ansioso pro coquetel.
a atitude positiva, né? Que a gente tem que ter diante das dificuldades. Porque todas nós passamos por isso. Eu passei, você passou. E é essa atitude que a gente tem diante dos problemas. E assim foi comigo também. Eu vou contar a minha história. Pode começar o primeiro slide? Vou falar para vocês. Essa é minha mãe e esses são os meus irmãos. Meus primeiros desafios. Eu vou contar para vocês. Eu nasci numa família muito simples. E a minha mãe era funcionária pública, mas era servente da escola. E meu pai motorista. E a gente tinha uma vida muito simples, muito difícil, mas a gente era muito feliz. E eu, com 16 anos, eu não terminei meu colegial. E eu me engravidei da minha filha Cássia. E eu tive que abandonar os estudos e tive que me casar muito cedo. E foi muito difícil, porque era uma situação financeira muito difícil. E o meu marido trabalhava na usina, e o dinheiro dele tinha que ser para a faculdade. E quase não tinha uma situação horrível, precária, enfim. A minha mãe, motivadora dos meus primeiros passos na profissão, comprou um kit de unha para mim e falou: olha, você vai começar uma profissão e Deus vai te honrar tanto, 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 que você vai ser muito bem sucedida. Eu não entendia o que a minha mãe falava, porque eu não tinha formação nenhuma, mas as coisas começaram a acontecer. Eu ia nas casas e as clientes gostavam, aí começava a pedir: faz um cabelo também, faz uma coloração. E eu comecei a apaixonar. Parecia que eu tinha o poder de uma fada madrinha, deixar as mulheres bonitas. Eu amei essa profissão e comecei a fazer curso e comecei a aprimorar, aprender, me dedicar. E as coisas foram acelerando, acontecendo de uma forma que nem eu entendia. O Cássio formou e foi reconhecido na empresa, então começou a ganhar um salário melhor e a clientela ia aumentando. E eu não estava entendendo aquilo tão rápido acontecendo, tantas bênçãos acontecendo. Eu não sabia aonde o rumo que aquilo iria tomar. Mas eu sempre sabia da presença de Deus na minha vida. Eu tinha paz. No meio da dificuldade, tinha uma paz dentro de mim que falava: tudo vai dar certo. Aí, o próximo slide. Aí o Cássio, como ele melhorou na usina, ele falou: vou fazer um salão para você, que você vai receber seus clientes melhores. Porque eu recebi em casa, e era muito simples. E como a clientela ia aumentando, aí ele quis me proporcionar, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Queria me proporcionar algo mais sofisticado, mais luxuoso, que eu pudesse receber os clientes melhor. E aí, o Salão Espaço Mulher de Guaíra, que até hoje eu atuo lá, é uma benção. E ali é onde que eu conquistei toda a minha clientela. Eu atendo muita gente da região, daqui de Barretos, muita gente de Rio Preto, Ribeirão, Bebedouro, Miguelópolis, São Joaquim, Conceição das Alagoas, enfim, tem cliente de toda a região. E eu sou muito feliz na minha profissão. E eu comecei a ver que aquilo estava dando certo, eu comecei a estudar. Então eu me formei em faculdade de administração de empresa primeiro, e depois eu fui fazer cursos para profissionalizar. Porque como aquilo estava dando certo, eu queria servir bem. Queria fazer o melhor para as minhas clientes. Próximo slide. Mas mal eu sabia que todo aquele crescimento rápido, o Cássio na usina crescendo, ganhando bem, a gente subindo na vida, e eu também, a gente tinha uma vida financeira ótima, os filhos lindos, me desculpa que eu me emociono, mas eu já volto. Os filhos lindos, saudáveis, um casamento feliz, uma profissão de sucesso, e mal eu sabia que numa madrugada tudo aquilo ia acabar. Nós sofremos um acidente indo para Ribeirão 4 horas da manhã. E o Cássio, meu mentor, faleceu na hora, nos meus braços. E eu estava com a mão nele, a minha mão foi toda dilacerada, moída. E quase que eu perco meu braço, queria ser amputado. Mas eu sabia que uma vida tinha partido, mas que 4 vidas teriam ficado. Porque estavam meus 2 filhos, um enteado e eu. E eu fui para o hospital para ser socorrida.
uma tragédia. Eu não vi meus filhos, eu fiquei um mês sem ver meus filhos. Eu não fui no velório para despedir dele. Foi o momento mais triste da minha vida. Eu imaginava que nunca ia passar, porque ele era o homem que eu mais amei na vida. Era um grande amor, era um sucesso, era uma carreira, tudo aquilo tinha acabado em uma madrugada. E tinha acabado mesmo. Ele não era registrado porque a empresa segurou ele para ganhar mais, mas ele foi contratado como consultor. Então ele não tinha registro. A caminhonete ele tinha acabado de comprar, não tinha seguro. Ele partiu e o dinheiro que a gente tinha eu tive que usar nas cirurgias minha e da minha filha no hospital. Então eu fiquei sem o marido, sem parte das mãos, que era o meu trabalho, sem dinheiro, com 2 crianças para cuidar. E tudo tinha acabado. Às vezes eu falava, será que é porque eu idolatrei ele? Porque eu amava tanto, tanto, tanto. Eu acho que eu idolatrei. Eu coloquei no lugar errado. Mas a graça de Deus nos alcançou. Quando Deus fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, eu não entendia direito o que era isso. Eu achava que eu sabia. Mas a minha vida hoje é uma vida em abundância. Eu passei por muitas adversidades, mas existia 2 decisões para mim tomar. Uma delas, 2 caminhos, e uma delas eu teria que tomar decisão. Uma era me entregar e uma era desistir. Uma era desistir e outra era lutar e fazer diferente. E foi isso que eu tentei fazer e Deus me abençoou e deu tudo certo, graças a Deus. Passo do próximo. Como eu estava no auge da carreira e muitas clientes que eram atendidas, quando eu voltei a trabalhar, elas achavam que eu iria trabalhar normal. Mas eu estava com a minha mão toda engessada, fazendo mais de 30 cirurgias. Eu não entendia que elas marcavam horário e iam no salão. E eu lá no salão, mas eu estava lá por estar, porque o médico falou para mim que eu não trabalharia nunca mais. E eu não tinha um pedaço da mão, eu achava também que eu não trabalharia nunca mais. Mas eu ficava no salão. E um milagre estava acontecendo, porque as clientes marcavam. E aí o que aconteceu? Eu comecei a improvisar. Falei, elas estão vindo, eu vou fazer. E aí improvisava um ângulo, eu ia cortar um cabelo, um ângulo de 45 graus. Traçava o ângulo, minha assistente segurava, eu cortava. Ia fazer luz, ela segurava a plaquinha e eu fazia. Falei, acho que isso está dando certo, vai dar para improvisar e eu vou prosseguir minha carreira. E comecei a ver que tinha uma luz no fim do túnel. Isso acontecendo naturalmente, Deus agindo de uma forma especial e Deus abençoando e eu me permitindo acontecer tudo isso. Um dia teve um curso em Buenos Aires, esse curso chama Pivot Point, é um curso muito disputado entre os cabeleireiros para fazer, que são técnicas muito sofisticadas de corte. E eu falei, não vou nesse curso, porque eu não tenho nem a mão, então aquele preconceito na cabeça. E aí, uma amiga minha de Ribeirão Preto, ela falou, não, você vai. Vai alguém de assistente e eu te ajudo e você vai sim. Aí eu falei, eu vou para me distrair minha cabeça e fui. Chegou lá, gente, miraculosamente, o instrutor simulou que ele não teria o dedo da mão. E ele me passou todas as técnicas de como cortar um cabelo com a mão nessas condições. E hoje eu não preciso de assistente para me ajudar. Eu corto o cabelo normalmente, sem assistente. E aí eu vi o poder de Deus. Falei, Deus, que presente. Tá ótimo. Eu já vou conseguir cortar um cabelo sozinha. Tá ótimo, Deus, muito obrigada. O senhor é maravilhoso. E aí eu comecei a fazer as luzes sozinha. Aí eu falava assim, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer trança? Trança usa as 2 mãos e todos os dedos. Deus me deu as tranças, eu consigo fazer as tranças e os penteados, e aprimorando. E aí eu falei assim, eu vou investir tudo que eu tenho em educação. Eu vou fazer todos os cursos, eu vou me aprimorar, eu vou ficar boa nisso, eu tenho que ter um retorno triunfal, eu tenho que servir o melhor para as clientes, elas querem o melhor, elas estão me dando essa oportunidade, é isso que eu vou fazer. E fui fazer.
E eu não entendia também o que estava acontecendo, porque as coisas foram melhorando, as clientes foram aumentando. Hoje eu posso dizer que eu tenho o triplo de cliente de antes, que eu tinha a mão perfeita. Muito mais. E estudando tudo isso, pode passar mais um. Olha lá, eu trabalhando, fazendo luz com a mão engessada. Isso era 40 dias depois do acidente, eu estava improvisando. Tá vendo? E aí, o que a gente ouve falar todos os dias sobre propósito de vida. Tem gente que às vezes nas palestras fala assim para mim: "Ai, mas como você acorda feliz, motivado para trabalhar? Nossa, de onde que você busca tanta motivação?" Motivação, na verdade, é quando você descobre o propósito da vida. A profissão, ela é coadjuvante, ela é depois do propósito. Eu descobri o meu propósito. Eu sabia que eu estava trabalhando, que eu servia bem, que o meu trabalho era maravilhoso, que eu estava aprendendo, fazendo curso, especializando e melhorando cada dia mais. Mas eu descobri que eu poderia ajudar as mulheres dentro delas. Que eu poderia arrumar os cabelos, a beleza delas, mas eu poderia arrumar dentro também. Eu teria oportunidade de falar com as minhas clientes sobre a minha história e motivá-las, elas, a buscar cada vez mais, melhorar cada vez mais. E tudo foi acontecendo de uma forma que nem eu mesma estava entendendo. Até que um dia, pode passar o próximo, eu participei de um reality. Não sei se quem aqui assistiu, alguém viu, lembra, não? Eu participei de uma seleção de 12 milhões de cabeleireiros no Brasil. E eu não sabia que todo aquele investimento que eu fiz na carreira, dos cursos, de aprender, das viagens, viajei para mais de 20 países para aprender técnicas melhor, para mim oferecer o melhor. Porque a cliente estava dando a garantia dela de vir no meu salão, uma cabeleireira que nem a mão tem, o mínimo que eu poderia fazer para ela é retribuir o melhor. E todos aqueles cursos me deu condição que nem eu mesma entendia. E eu fui nessa seletiva. 12 milhões de cabeleireiros nível nacional. 25 foram selecionados. 15 entraram para um programa na TV, na Record News, que foi a segunda temporada do Duelo de Salões, o ano passado. E eu, Luciângela, filha de Deus, abençoada e agraciada, eu fiquei em segundo lugar do Brasil inteiro. Deus é maravilhoso. E eu continuei investindo nos cursos, os prêmios, as homenagens, a credibilidade crescendo. Hoje eu atendo aqui em Barretos, atendo em Ribeirão Preto, em São Paulo. Hoje eu tenho uma clientela excepcional, pessoas assim que valorizam o meu trabalho, que gostam do que eu sirvo. Eu sirvo com excelência. Por quê? O meu propósito é servir pessoas, porque o próximo significa o próprio Deus para mim. É uma forma de eu agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou extremamente bem-sucedida. Hoje eu tenho a minha casa, os meus bens, meus filhos. Tenho uma filha que faz medicina, que vai formar ano que vem, que estava no acidente, que eu tenho muito orgulho dela. E tenho um filho, Lucas, de 15 anos. Eu tive um segundo relacionamento, mas não deu certo, infelizmente. E eu tive o Pedro, que tem 8 anos hoje. E é uma bênção na minha vida, meus 3 filhos também. Toda essa busca, toda essa atividade de aprender cada vez mais. Hoje eu sou convidada para palestrar, já palestrei na Beauty Fair. Acho que tem uma foto, pode passar. Já palestrei, esses daqui são alguns eventos. Palestrei na Beauty Fair, que é a maior feira internacional de beleza do Brasil. Vou palestrar agora na outra feira em São Paulo, que é a Hair Brasil, que é uma feira internacional também de cabeleireiros. Tenho sido convidado para poder falar da minha história, igual estou falando para vocês hoje, para encorajá-las, que a gente não pode desistir, nós somos campeãs, eu não sou melhor que vocês, a gente tem um Deus maravilhoso, que está pronto para ajudar, a gente não pode se entregar. Eu sou capaz de ajoelhar no pé de vocês, se vocês tiverem um momento difícil, e falar, não entrega os pontos. Você vai conseguir vencer. Não existe perda para os filhos de Deus. Essa palavra não existe para nós. Não pode acreditar. Às vezes vem pensamento ruim. A gente não pode acreditar nos pensamentos ruins.
porque eu sou prova viva de que Deus existe. E eu sei que Ele tem coisas muito melhores para mim, para os meus filhos, para vocês. E eu sou muito grata de poder estar aqui hoje, falando disso para vocês, impactando, encorajando e fazendo com que quando vocês voltarem para casa, falar, puxa vida, né? Talvez não foi a perda da mão, talvez foi uma perda de um emprego, talvez um bullying na escola, talvez uma amiga que olhou feio. Sabe que a gente, mulher, a gente tem que se unir mais, a gente tem que gostar uma da outra. Ontem eu conheci uma palavra nova que chama sororidade, eu adorei isso. Tem fraternidade, que é a fraternidade, amor de irmãos, e a sororidade, amor de mulheres. E que nós temos que sermos amáveis umas com as outras. Que quando a gente vê uma mulher muito bonita, a gente, mas ela vive na academia e passa fome. Aí vê uma mais feia, ela é muito descuidada, não dá valor no marido. A gente não pode fazer isso. As bonitas, que sejam exemplo. E as que não estão bem cuidadas, que a gente ajude elas. A gente tem que se unir, a gente tem que amar uma a outra, a gente tem que ajudar, a gente tem que ter amizade, a gente tem que ter amor no próximo. Esse amor maravilhoso de Deus é gratidão. Quando a gente ama pessoas, a gente mostra para Deus que a gente ama Ele. Isso é importante na nossa vida. Eu aprendi isso é um propósito de vida. É você acordar de manhã e falar, acordei, Senhor, deixa eu acordar. E eu vou amar as pessoas que eu vou ver hoje. Porque as pessoas significam o próprio Deus. E a maldade que você vê no outro, talvez você precisa de curar muita coisa dentro de você. Que você deve estar jorrando algumas coisas que não deveriam jorrar. A gente tem que ver amor, ver coisas boas. Comigo deu certo. E eu sei que vai dar certo com vocês também. Tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz para o próximo de bom, emana coisas boas para nós. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Existe uma parte no cérebro que eu acho que tem até... Pode passar o outro slide. Acabou? Não tem mais um? Então antecipou. Acho que é um antes. Vê um antes. Aqui. Não, o outro. É que tem uma frase. Será que não está aí? Então eu vou contar para vocês. Existe uma frase que diz assim, um estudo que diz assim, que a gente tem uma parte do nosso cérebro, que ou a gente contorna ele, ou a gente vive ele. Quando a gente vive ele, a gente vive os traumas, as coisas ruins, a gente fica lá se lamentando, reclamando, murmurando e tudo dá errado. Mas existe um lado que contorna. Aqui? Aqui. Desculpa, gente. Olha lá. Existe uma região no cérebro que você desconhece. Por não precisar usar. Ainda bem que não preciso usar. Porque eu precisei usar e foi bem difícil aprender assim. Mas a gente talvez precisa de usar sem perder. Pelo conforto da vida que cultivas. Mas se você se esforçar, conseguirá atingir este lugar no cérebro, da alma e do coração e terá as coisas maravilhosas na vida. Prepare-se, porque muitas surpresas em sua expectativa aqui vai te estruturar e conseguir. Então, o meu conselho é esse. Acredite em vocês, sejam campeãs, sejam felizes, se amem, se cuidem, façam tudo de bom e de melhor para todos. Sejam felizes dentro de casa, que é o melhor lugar do mundo, é a nossa casa. A gente é quem a gente é de verdade, é dentro de casa. Seja o que você é lá fora, seja dentro de casa com a sua família. Sejam felizes, aproveitem essa vida que Deus deu, essa graça que Deus deu. E todas aqui têm promessa. Todas. Nenhuma vai embora daqui sem promessa. Porque se vocês chegaram até aqui, porque Deus cuidou e trouxe vocês para entender que o amor de Deus está sobre nós. E eu torço muito para todas vocês, estarei disponível para quando vocês precisarem. E espero que vocês tenham uma noite maravilhosa. Muito obrigada. Quero chamar a Daiane para chegar aqui. Enquanto a Dai chega,
Quando a Luciângela veio aqui a primeira vez, nós estávamos aqui na nossa reunião de todas as quartas. Por que me impactou? As meninas aqui da igreja, nosso convívio, diz que eu não sou mimimi. E eu não sou. Quem me conhece sabe que eu não sou. E a gente que está junto com mulheres, eu trabalho com mulheres, com muitas mulheres, a gente convive com mulheres. Hoje, gente, o trabalho, a correria do dia a dia, é casa, é família, é relacionamento, são os filhos, são tudo. Às vezes a gente vai desanimando, às vezes vai nos cansando, às vezes vai nos deprimindo, às vezes nós vamos desistindo. E quando eu ouvi a Luciângela contando sobre a vida dela aqui, que no auge de tudo, no auge do casamento, no auge da criação dos filhos, naquela alegria toda de você estar criando os seus filhos, de você estar se dando bem na sua profissão, está indo muito bem, um casamento fluindo, ela tem uma tragédia, que talvez muitas de nós não sabemos nem conseguimos imaginar o que é isso. Perder o marido de uma hora para outra, não conseguir nem ir ao velório, com 2 crianças pequenas, e o que fazer, Deus? E o que fazer? Sem condições físicas, porque era um instrumento de trabalho, sem condições psicológicas, porque ela estava totalmente abalada, mas ela escolheu por Deus. Ela escolheu se disponibilizar para Deus e buscar o que Ele tinha para ela. E Deus cumpriu os propósitos dele na vida dela. E isso me impacta, porque quando nós, apesar das circunstâncias, às vezes nós conversamos com mulheres que talvez não tenham sido impactadas por uma tragédia de uma perda, mas estão sendo dilaceradas com doenças tão terríveis, estão perdendo filhos, estão passando por situações tão difíceis, e elas permanecem em pé, lutando. E às vezes nós, por coisas do dia a dia, que somadas, é claro, nos desanimam, nos desesperam, faz a gente desistir, a gente deixa. Então me impactou por quê? Porque ela escolheu Deus, e essa sempre é a melhor escolha, sempre. Não se trata de religião, se trata de Deus, se trata de escolher a presença dEle, se trata de andar com Ele, de falar: Deus, independente da situação que eu estou, independente das circunstâncias que eu estou, independente do que eu passei ou do que eu estou passando, eu escolho por Deus, eu escolho o Espírito Santo na minha vida, eu escolho ser conduzida, e Deus te levou a lugares altos, impensáveis, mas que Ele faz, só Ele faz. Então eu acho que o testemunho da Lu é impactante, porque ele nos faz repensar que quando nós escolhemos Deus, independente da circunstância, mas nós escolhemos Ele para a nossa vida, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai nos estruturando. É aquilo que eu disse no começo, nós vamos sendo edificadas, e nós vamos edificando, porque só consegue edificar alguma coisa ou alguém em algum lugar quando você é edificada, quando você é tratada. E é por isso que isso me impacta, porque ela chega encorajando. Se tiver um pouquinho do lado dela, ela vai estar ali fora, vocês vão conversar, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Ela impacta vidas, ela não se deixou abater. Então, a nossa mensagem hoje: não desanime, não se deixe abater, não deixa que as circunstâncias da vida te façam inferior, traga sentimentos de inferioridade, de impotência, de que você não vai conseguir. Não, Deus, Ele pode todas as coisas, e quando nós estamos nele, nós nos entregamos, queremos andar com Ele, ouvi-lo, Ele não nos faz coisas que a palavra de Deus diz que nós nunca podíamos pensar ou imaginar. A palavra do Senhor diz assim, que Ele tem pensamentos de paz para nós. Sabe aquela coisa de viver com as mulheradas? Tem dia que não parece que a gente está atordoada, não sabe para onde correr, é muita coisa, meu Deus. A palavra diz, Ele tem pensamentos de paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento, que você não sabe o porquê você sente, mas você sente? É essa, só Ele dá, quando você escolhe por Deus. Nós vamos orar agora junto com a Lu. A Dai, para quem não conhece, a Daiane é a nossa líder do Ministério de Mulheres, faz um trabalho lindo com mulheres. Deus tem usado ela poderosamente em lidar com mulheres, em tratar com mulheres. Eu falo que a Dai é usada por Deus num ministério que só Deus deu para ela, de tratar mulheres. Isso é lindo. Então nós vamos orar agora. Se você tem estado assim cansada, desanimada, se você tem achado assim, Deus está perdido para mim,
Senhor, eu não vou conseguir, é muita coisa. Deus, está difícil, sabe? O meu relacionamento parece que não é mais o que eu sonhei. Deus, parece que a situação da minha casa não é aquilo que eu sonhei um dia. Senhor, eu não me encontrei no meu trabalho, na minha profissão. Não é o que eu pensei, o que eu sonhei, o que eu coloquei diante do Senhor. Pai, não é. Você está agora diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que transforma vidas, daquele que faz milagre, daquele que te usa como instrumento, daquele que te leva além, daquele que tem propósito para a sua vida. É só se entregar. Você e Ele agora, independe de religião, é Deus. Deus é Pai. Sabe, Pai que te coloca no colo? Ele é Pai. Se entrega agora para Ele, fala tudo, fala da tua alma. Se rasga agora, fala: Deus, o Senhor sabe o que eu tenho vivido e o Senhor sabe o que eu quero. Coloca no colo dele agora e deixa Ele trabalhar. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Saia daqui com a certeza de um Deus de bênção. Saia daqui com a certeza de tempos de paz. Paz, o que mais nós precisamos? Paz. Sabe aquela paz que você deitar, dormir sem remédio? Sabe? Deus pode dar. Sabe aquela paz de você colocar lá no seu trabalho ordem no caos? Que você pensa assim: ah, Deus, eu não sei. Mas Ele faz. Então feche seus olhos agora conosco. Nós estaremos intercedendo por vocês. E Deus vai agir, porque Ele pode todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida da Luciângela, Pai, por o Senhor ter impactado a vida dela. E te agradecemos, Pai, por estar usando para impactar vidas, porque eu sei, Pai, eu creio que tudo que ela falou aqui, Pai, ela impactou vidas, Pai. Através da vida dela, o Senhor está despertando pessoas nessa noite. O Senhor está despertando mulheres nessa noite, Pai, para que se coloquem de pé e ouçam e vejam o teu propósito. Senhor, coloca as tuas mãos agora sobre as tuas filhas. Pai, nós não estamos falando de religião, porque o Senhor não é religião. O Senhor é o nosso Pai. É aquele que nos coloca no colo, é aquele que nos abraça, é aquele que nos trata. É esse é o nosso Pai. Então nós entregamos as tuas filhas agora nas tuas mãos, Pai, no teu colo, Pai, te pedindo que o teu Espírito Santo abrace. Que o teu Espírito Santo, Pai, vá no fundo da alma. Tira toda a raiz de amargura. Tira toda a tristeza, Pai. Tira toda a inferioridade. Tira toda a tristeza. Tira tudo que atrapalha as tuas filhas, Pai, de ver aonde o Senhor quer levá-las, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo agora abra os olhos. Que o teu Espírito Santo agora possa tocar. Senhor, eu sei que tem mulheres aqui, Pai, com tristezas profundas na alma, mas elas estão diante, Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, do Deus que trata a alma. Espírito Santo, trata agora a alma. Trata, Pai, trata, Espírito Santo. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia. Traga alegria, Pai, que só o Senhor pode trazer. Traga alegria, traga o abraço. Pai, como é bom sentir a tua presença. Como é bom, Pai, nos momentos mais difíceis, saber que nós temos um Deus que nos abraça, que nos acolhe, independente da nossa situação, Pai. Toma agora, Senhor, coloca as tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor toque vidas nessa noite. Que mulheres saiam daqui restauradas, Pai. Restauradas na alma, restauradas na mente. Espírito Santo, toque mentes agora. Toque mentes, Pai. Toque mentes agora para que elas saiam daqui com a paz que excede todo o entendimento. No nome de Jesus, nós te glorificamos. Te agradecemos por essa noite abençoada. Te agradecemos por esse tempo de paz. Muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos e te honramos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Bem forte. Toda honra seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali na frente nós vamos ter um tempo de comunhão, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente tenha um tempo para poder se abraçar, para contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.